em Mateus. Capítulo 7. Mateus 7. Lá vem ele com o sermão de novo, o sermão do monte de novo, irmãs. Lá vem ele de novo com o sermão da montanha. Em tempos de crise, é muito comum o medo nos assaltar, né? Estou muito feliz de ver a irmã de Milson. Faz tempo que eu não vi a irmã de Milson. E agora eu sumi de Ferraz, irmã de Milson. Eu saio de Ferraz 5 horas da manhã e chego 7h30 da noite. Ninguém me acha em Ferraz mais. Muito bom ver o senhor aí de novo. Deus abençoe a sua vida. Em tempos de crise é muito comum o tempo as coisas nos assaltarem, né? A gente fica com medo de algumas coisas, né? Eu conversava com o pastor Roger antes de começar o culto. A história eu não vivi essa época, obviamente, mas eu nasci em 1970. Mas na virada do século XIX para o século XX, houve medo do fim do mundo, né? O pentecostalismo só existe graças a esse medo, né? Que males que vem para bem, como diria minha mãezinha. Aliás, parabéns pelos 53 anos de casado da minha mãe. E hoje teve churrasco lá em Barretos, irmão. Mais um churrasco. E nós perdemos esse churrasco. Lá a carne... Lá tem que matar meio boi lá. Lá o contrafilé, a metade do preço daqui é melhor que o daqui, porque o daqui tem 6 meses. Tem que falar que fresco, não é? Tem 6 meses. O de lá é bem mais fresco do que daqui. Lá tem o Minerva, tem a JBS lá também, né? Deus abençoe a dona Nair e o seu Odair lá em Barretos. Estão nos assistindo. Na virada do século XIX para o século XX, os irmãos se reúnem e oram e leem a Bíblia, com medo do século, né, da virada do século. Todo mundo achava que o mundo ia acabar do século XIX para o século XX, não é a mesma coisa. Eu já sou filho do século XX. Né? A gente lembra do bug do milênio, lembra isso, pastor Rádio? Bug do milênio. E teve uma grande denominação aí que criou um negócio chamado AD 2000, né, que achava que na virada do século Jesus ia voltar, entre outros pregadores famosos, marcaram a volta de Jesus da virada do século XX para o século XXI, hoje, né, e não voltou com nada, né, e não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim. Deus não está no nosso controle, né? Muito pelo contrário. Deus está, né? Todo mundo fala isso, mas a maioria das pessoas acho que nem se entende isso, né? Quando fala Deus está no controle de tudo, de fato está, né? De fato está, mas não de controle, de controlar, mas é porque Ele sabe todas as coisas. Né? Tem uma passagem muito interessante eu não sei se é 15, 16 ou 17, ou é o 14, eu sou péssimo de lembrar versículo bíblico, quando Deus faz o pacto com Abraão, né? A aliança, ele respeita, por ali, depois do 12, ele respeita a forma de Abraão crer, né? E ele fala para Abraão assim, mata uns animais, corta no meio, etc. E aí, tem uma fumaça que passa no meio assim, né? Aquela fumaça é a presença, é Deus passando ali, né? Para Deus não precisa nada disso, mas ele respeita a forma de crer de Abraão e aquela fumaça. E ele fala para Abraão assim, Abraão, a sua geração vai ser grande, mas... E ali ele já falou, a sua descendência vão ficar 400 anos em cativeiro. Aí alguém fala assim, nossa, por que ele não evita isso? Porque isso é a nossa história. É a nossa história. Não tem como a gente fugir da nossa história. Então, você fala, mas como é que Deus sabia disso? Então, Deus vê o futuro? Não é que Deus vê o futuro. Deus vive o eterno presente. É difícil a gente entender essas coisas, porque ontem a gente fica triste, porque a gente não fez o que queria fazer, não deu a resposta que teria ter dado, não pensou o que teria pensado, e amanhã a gente não sabe se vai dar certo, se a gente vai pensar o que quer pensar, se vai fazer o que quer fazer. No caso de Deus, é o seguinte, Deus vive um eterno presente, não é que ele vê o futuro, Deus vive um eterno presente. O futuro é para nós, o passado é para nós, para Deus nada disso existe. Isso posto, o medo faz parte, irmão, da nossa natureza. Abraão sentiu medo, por isso teve um filho com Agar. Abraão sentiu medo, por isso ele fala para a pobre de Sarai, falou, se perguntar, você fala que ela é minha irmã. Ele não mentiu.
Não foi totalmente verdadeiro, porque era, de fato, era meia irmã dele, né? Era um outro período, era uma outra época. Então, e hoje? O medo dos assaltos. Uma coisa que eu vejo os irmãos aqui, todos eles estão, vamos usar a linguagem pentecostal, irmão Edmilson, estão na fiação. Estão na fiação. Né? Então, a gente tem que estar nisso mesmo. Ele não pode perder a referência, que é a palavra de Deus, não pode perder a referência, que é a igreja. Não pode perder a referência, que é ter paz com todos, né? Não sei se foi ontem, sexta-feira, meu irmão falou para mim, eu não sei se porque você é pastor, mas por que você é tão bobo assim? Fulano não gosta de você. Do que depender de vós, tenha paz com todos. Eu sei que ele não gosta de mim, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer com que alguém goste de mim. Tem gente que eu não gosto também, mas eu vou lá, converso com ele, e tá tudo certo. A gente não pode fazer, ainda bem que a gente gosta de mim, está casado comigo, se eu estiver vivo até dezembro, é 30 anos de casamento. Vai entrar direto no céu, ela. Santa lei. É assim. Não, deixa pra lá. Passar direto, meu Deus. A filha assim, eu vou falar, venha pagar. Abram suas Bíblias no capítulo 7 de São Mateus. Vamos ler aqui uma passagem. Vamos tentar afinar o nosso relacionamento com Deus. Depois de tudo que já foi dito hoje aqui. E quem nos assiste ou nos assistirá, você é convidado a estar aqui conosco, estiver nas imediações. Rua Márcia Angélica Lopes, 121, aos sábados, 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, o nosso culto. Sábado, o nosso culto de estudo bíblico, e domingo, o nosso culto público. Né? A gente tem que vir para a igreja, não tem como sair disso. Tem que vir para a igreja. Se não precisa vir para mim, não precisa para minha, não, né? Para a nossa, mas tem que procurar uma igreja. Tem que procurar uma igreja. Não tem outro caminho, não. Esse negócio de culto em casa, isso é até bom, vírgula, mas não a vida toda. Né? Não a vida toda. Vamos lá, capítulo 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Lógico que isso existe. Tem pessoas que a gente vai e rapidamente nos atende. Minha mãe é uma delas, graças a Deus está viva ainda. Eu ligo para minha mãe, minha mãe me socorre. O pastor Roger é um amigo de muito tempo, acho que mais de 20 anos, salvo engano. Eu ligo para ele, ele me atende. Né? Existem pessoas que a gente acha, né? Pensa que tem um grau de afinidade, mas não nos atende. E ninguém é obrigado a nos atender. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quem nós temos mais afinidade, com quem nós somos mais, uma sintonia fina de relacionamento, né? Com essas pessoas, a gente pode correr e ela sempre nos assistirá. Esse é o caso de Deus. Independente, irmã Maria, da nossa condição, Deus sempre nos atenderá. Existe um pecado que é imperdoável, que é o pecado de sacrilégio contra o Espírito Santo, mas graças a Deus, nenhum crente, eu acho que não existe um crente que consegue pecar contra o Espírito Santo. Porque teria que se enquadrar no capítulo 6 de Hebreus e ter aquele grau de espiritualidade. Eu não conheço, eu não sou aquele crente, gostaria de ser, e eu não conheço nenhum crente que se enquadra ali, no capítulo 6, verso 4, 5, 6, ali, de Hebreus. Então, pecar, assim, contra o Espírito Santo, é aquele grau ali de pecado. Eu duvido que exista um crente nesse sentido. Porque a maioria de nós, quando entramos, assim, é superficial. O nosso conhecimento de Deus é superficial. A gente não consegue sequer dar um nome novo para Deus. Mas como assim dar um nome novo? Deus já tem todos os nomes possíveis? Sim. Mas Agar, que era egípcia, ela clamou a Deus, Javé ou Jeová, como nós estamos acostumados. Ele mandou um anjo falar com ela e ela fala: o Deus que me vê. Agar, egípcia, não era parente de Éber, não era hebreia. E nós, brasileiros? Como é que eu me relaciono com Deus? Ana, que nem orar direito orava, ela balbuciava a ponto de Samuel, que era o sacerdote, pensar que ela estava bêbada logo de manhã. Ela chama de Senhor dos Exércitos.
Eu acho que o que mais coloca, assim, um dos que mais tem essa afinidade com Deus é Moisés, chama de Shaddai, chama de Altíssimo, ele é Javé Nissim, Javé Shalom, etc, etc, etc. É o que mais. Então, nossa, como é que nós nos relacionamos com Deus? Não é só pedir. Porque quando o calo, como eu disse, linguagem popular, quando o calo aperta, a gente liga para quem a gente sabe que vai nos atender. Agora, a gente queremos nos aproximar de Deus sem ter um histórico. Hoje, nos grandes centros, não dá certo. Isso pode dar certo em lugares muito afastados, pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Agora, eu, pastor Roger, Vanderlei, vivendo uma tortice, como diria meu sobrinho Vitor. Está todo torto na vida. Aí agora a gente corre lá e pede para Deus. Não vai ser atendido. Não vai ser atendido. Precisamos afinar mais e mais o nosso relacionamento com Deus, ainda mais em tempos como esse, que é tempos de crise, tempos de medo, de coronavírus, de incerteza de moradia, né? O número de pessoas morando na rua é imenso, o número de comunidades ou favelas está aumentando cada vez mais, pessoas invadindo mais terreno, porque tem gente que não consegue pagar aluguel. Recebe aí 500, 600 reais por mês, e não tem como ele pagar aluguel, tem 2, 3 filhos, ele é um sem vergonha. Será que é, de fato? Né? Será que é, de fato? As coisas não são assim. As coisas não são assim. Jesus, os pobres sempre haverá entre vós. Naquele dia de Deus, estive preso, não me visitou. Tive fome, não me deu comida. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Aí vem uma coisa que nos conforta, irmão Diniz. Todo. É possível que eu vou dar de novo nós três aqui, que são obreiros, que nós, de repente, fizemos uma tortice na vida. Aí a dor vem, né? Porque dói, né? Todo crente, porque assim, estou pastor, sou pastor de uma igreja, mas isso não me dá privilégios. Muito pelo contrário. Isso não me dá privilégio. E todo crente é responsável por sua alma. Talvez eu seja um dos poucos, não o único, graças a Deus, que fala sobre isso, que é a ideia do sacerdócio universal. Todo crente é responsável por sua alma. Todo crente é responsável por sua alma. Isso me dá, pastor Roger, né? Isso nos dá algum alento, porque assim, alguém chega a mim, eu não sou responsável pela alma da minha esposa. Ela é responsável pela alma. Enquanto pastor, nós intercedemos por aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, porque Pedro diz, cuide do rebanho de Deus como quem um dia há de prestar conta, não como quem é dono. Ufa! Então, prestar por esse receio, a gente ora, a gente intercede, a gente visita, a gente liga, a gente manda zap, a gente manda messenger, e assim sucessivamente. Né? Instagram, a gente vai onde der para ir atrás dessas pessoas, a gente vai, deixa as 99 em segurança e vai atrás da perdida. Não é o contrário, não é ficar com as 99. Elas estão em segurança, vamos atrás da que está perdida. Porque todo o que pede, recebe. Mas eu estou vivendo um momento na minha vida, um momento novo, assim, que tive problemas, como todo mundo tem problema, e o que a gente faz? Com mais frequência do que no normal, vamos buscar a Deus. Com mais frequência. Mas você é pastor, você tem a obrigação de orar. Todo crente tem a obrigação de orar. Todo. A oração coletiva na igreja é aquela oração que só você e Deus, é ali, é que nem Ana, é ali, naquele momento sozinho ali com Deus, que vai alguém passar perto de você, e ela já está, logo cedo também. É ali, quando não tem ninguém perto, quando não tem ninguém olhando, que você vai falar de verdade para Deus que você precisa. E a porta abre. E às vezes, assim, às vezes não é a porta que você quer, é a porta que tem. Entra na porta. Eu nunca vou me esquecer, eu trabalhava numa empresa que foi privatizada em São Paulo, eu tinha um salário que era uma maravilha. Casei à vista, irmãos. Os móveis eu comprava em 2 vezes. Até que houve a abençoada privatização, né? Alguém ficou rico com isso, não fomos nós.
Muito pelo contrário. E aí eu fiquei desempregado. 1 ano e meio, muita luta. Muita luta. E o que a gente faz? A gente vai orar. Com mais frequência. Com mais frequência. E aí o que eu ganhava em 1 mês, irmã Lili, eu arrumei um emprego para ganhar 10% desse valor. 10%, irmã Regina. De verdade. O que eu ganhava em 30 dias nessa empresa que privatizou, me ofereceram um emprego para eu ganhar 10%. É o dízimo, para viver do dízimo. De verdade, literalmente. E sem nenhum benefício. Sem cestas básicas, sem café da manhã, sem o vale isso, vale aquilo. Eu lembro que a minha esposa falou, você não vai não. Eu falei, eu vou sim. A minha mãe, que nos assiste, ela há de confirmar ali pelo chat do YouTube, ela falou, você não vai trabalhar nesse lugar. Eu falei, vou assim. Porque se a gente ora e pede para Deus abrir uma porta e a porta abre, a gente tem que entrar, horas. Não, eu não quero essa porta. Não, é a porta que abriu. Entra nessa porta. 6 meses depois eu estava dando aula no estado, graças a essa porta. Graças a essa porta. Por quê? Porque eu não sei, Maurinho, lembra que eu falei no início? Eu não sei o amanhã, eu só sei o agora. Porque é o agora que eu vivo, eu não sei nem o daqui segundos. O que vai acontecer daqui a segundos, eu não sei, não é daqui a 1 minuto, meia hora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a segundos. Tampouco o que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano. Mas Deus sabe. Por quê? Porque isso em Deus já aconteceu. Já aconteceu. Vocês querem mais detalhes sobre isso? Assistam também no culto de sábado, nosso estudo bíblico. Que aí a gente discute isso com perguntas e respostas. E a porta abre, irmã Regina. Só que não é do jeito que a gente quer. Eu saio de casa às 5 horas da manhã e chego às 7h30 da noite. Gasto 4 horas e meia aí de volta. Eu trabalho 4 horas de manhã, 4 horas da tarde e mais 4 horas e meia de transporte. E eu estou triste por isso, estou aqui me lamentando, Moriano, muito pelo contrário. Eu nunca estive tão feliz como estou agora, porque, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Vendo no culto de sábado, vocês vão entender isso. Ou então vou falar que nem youtuber, está lá no nosso vídeo, assista o nosso vídeo que eu explico o que significa isso. Mas em linhas gerais funciona assim, Maurinho. Quando Jesus sai do batismo das águas, quem lembra? Ele foi caminhando para o deserto? O Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado ou provado. Certo? A palavra aqui não é tentar de tentação, porque o Espírito de Deus não tenta ninguém por ser Deus, mas ele levou ele lá para ser provado e a tentação veio por parte do inimigo. Enfim, todo crente que vive o sacerdócio universal não está alheio à dor. Acho que é Jeremias, né? Levanta, vai à casa do oleiro. Aí chega lá na casa do oleiro, o que você está vendo? Eu estou vendo um homem ali no oleiro. Como é que é? Ele está fazendo o vaso e o vaso quebra. Dói, Regina. Aí vamos para Isaías. Isaías é o cara, profeta messiânico, etc. e tal. Aí aquela visão simbólica, né? Daquele ser com 6 asas, etc. Aquilo ali era Isaías, inadequado na presença de Deus. A figura do ser simbólico, ali com 6 asas, representava a inadequação de Isaías, tanto que ele pega uma tenaz com uma brasa, abre a boca e queima. Então dói. Então, ser crente implica no exercício do sacerdócio universal. E esse exercício do sacerdócio universal implica que nós devemos buscar a Deus, afinar o nosso relacionamento com Ele. E Ele vai atender o nosso pedido. Mas não do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisa ser atendido. Não, mas precisava ser assim? Precisava. Porque existe uma lição a ser aprendida. Existe uma lição. Nós não fazemos, nós não usamos Deus. É Deus que nos usa. Não dá, agora vou brincar. Não dá para brincar com Deus. E Deus não brinca conosco. Vamos caminhar para o final? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E agora ele fala da natureza humana, que isso aqui é a questão da oração, certo? Mas olha a questão da natureza humana. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho pede pão e ele lhe dá uma cobra? Ou se lhe pedir lhe dá uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dá uma cobra. Ora, se vós que sois maus, nossa, Jesus, espera aí. Espera não.
Não é triste, imagina? Ele está falando com judeus, praticantes, jejuavam 3 vezes por semana, davam dízimo de tudo. Davam dízimo, oravam 3 vezes ao dia. E como é que Jesus vem hoje aqui? Como é que ele se dirigiria a nós, brasileiros? Que para jejuar é um negócio complicado. A gente brinca de jejum, é jejum de pão, de forma. É jejum de chocolate, garoto. É jejum do refrigerante, Coca-Cola. Percebe? Eu especifico o meu jejum e inventei o tal do jejum parcial. A gente brinca de jejuar, pastor Roger. A gente brinca, Neide, de cultuar. A gente brinca de fazer vigília. A gente brinca. Existem alguns posicionamentos pessoais que não devem ser ditos em pregação, mas olha, só Deus para ter misericórdia de todos nós e ainda atender às nossas orações. Só Deus para ter misericórdia de todos nós e ainda atender às nossas orações, porque Ele é infinitamente gracioso. E quando ele tudo começa ali, né? Quando ele fala, Adão, cadê você, Adão? Estou escondido, porque eu sei que o Senhor iria aqui e eu estou nu. A maioria de nós não perdemos essa vergonha e Deus, vem cá, mesmo estando nu. Mesmo estando nu. Deveria ter um mínimo de vergonha, como diz nosso pastor Faustino, de vergonha na alma e se esconder que nem Adão. Porque a maioria de nós, eu não estou nem falando para quem não é evangélico, eu estou pensando em quem, no evangélico mesmo, né? A maioria de nós está nu diante do Senhor, realmente nu, porque perdemos o foco principal da mensagem de salvação, que é o comportamento de Cristo. O principal da mensagem de salvação é o comportamento de Cristo. Então, vamos encerrar, né? Ora, se vós que sois maus, ele não diz que vós que sois bons, muito pelo contrário, quando alguém chama ele de bom, ele fala assim, por que vocês me chamam de bom? Bom é Deus. Olha, Jesus é um homem impecável, né? O homem Jesus, em tudo tentado, diz o escritor, em nada pecou. O único momento que Jesus sente dor, irmão Edmilson, do pecado, e não é nem por responsabilidade dele, mas por responsabilidade nossa, é o momento da crucificação, quando ele clama, né? Porque Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o único momento que Jesus sente o vazio existencial do pecado, pastor Roger. Ele não ouviu Deus. Não ouviu Deus, porque essa sintonia fina, né, que eu disse no início, da espiritualidade, a gente vai afinando o nosso relacionamento com Deus, a gente ouve Deus. Ouve Deus literalmente falando, e vê Deus nas pessoas, ouve Deus pelas pessoas, ouve Deus nas crianças. Né? O Nicolas, eu vejo Deus na vida daquele menino, é um negócio, ele olha para mim e fala assim, você é chato, porque eu provoco ele, né? Aí, pastor, não dá um minuto, ele me abraça e me dá um beijo. Eu falo, eu não mereço isso. Ninguém merece isso. E aí eu lembro que Jesus fala, se a gente não for como uma criança, quer dizer, essa singelidade, eu não conheço outra palavra melhor para isso, que é singeleza, sabe? Ele não fala que eu sou chato para me ofender, ele fala que eu sou chato porque eu sou adulto. Ele não tem intenção nenhuma de me ofender, é porque eu sou adulto. Eu falo não para ele, eu quero, não sei lá o quê. Aí eu falo, não, agora não é a hora. Você é chato. Aí um minuto depois ele vai lá, pega no meu braço, me abraça, põe o rosto assim no meu braço, eu fico olhando e falo, eu não mereço esse carinho. Nós temos que nos aproximar de Deus sem medo, com singeleza de coração, e ter coragem de pegar na mão de Deus, abraçar a mão de Deus. Você está falando? Que loucura é essa? Cada um vive a sua fé. Cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus. E eu estou muito feliz porque Deus tem falado conosco. Amém. Né? E tem falado, eu vejo que os irmãos estão também afinando a sua sintonia com Deus. Né? Vamos continuar assim, irmãos. Em tempos de crise, nem sempre é pavor. A mulher, quando está em trabalho de parto, quando está em crise. E o que ela fala? Ela dá a luz.
Olha que lindo. A mulher, quando está em trabalho de parto, é dor, só por Deus, hein? Só por Deus. A mulher, trabalho de parto é um negócio muito complicado, seja cesariana ou seja o parto normal. E é assim, ela está em crise, ela vai dar a luz. Então, toda essa crise que nós estamos passando, Deus tem é o Apocalipse, a revelação. A palavra Apocalipse logo lembra de filme de fim de mundo, né? Esquece aí. A palavra Apocalipse, vamos tirar o medo das coisas. A palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, a revelação está acontecendo. Nós estamos vivendo o momento apocalíptico. Então você vivendo. Ele pede para os discípulos sentarem e vai lavar os pés deles. Aí Pedro, cheio de pureza religiosa, inconveniente e inadequada, não, ele falou assim: o que eu faço agora você não entende, você só vai entender depois, porque a revelação está em processo. Que Deus nos dê vida e graça para que a gente entenda, irmã Maria, daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 meses, olha, agora eu entendo por que aconteceu aquilo. Agora eu sei. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, tá bom? Pois, vamos lá, só para encerrar. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos continuar buscando a Deus. E nós estamos buscando agora de forma inconveniente, vamos continuar buscando que nós vamos acertar essa sintonia. Ontem a Neide, coitada, né? O dedo dela, acho que ela trabalha muito, lavando muita louça, a digital dela, acho que ainda bem que a Neide é do bem, viu? Ela não tem impressão digital, pessoal. E vai lá no banco lá e coloca o dedo naquele leitor, irmã Regina. Quem disse que dá certo? Não lê. Nós ficamos mais de 1 hora para conseguir, coitada, para fazer lá o negócio que ela precisava fazer. E não era nem sacar dinheiro, era resolver questões, né? E ficou ali mais de 1 hora. Às vezes, vamos ficar assim, vamos continuar pondo o dedinho ali para ver se a gente resolve. Chegou 1 hora, leu. Então, assim, vamos continuar pondo o dedinho, buscando, batendo, que Deus vai nos atender em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos? Vamos encerrar. Que seja culto de 1 hora, que seja culto de 1 hora e meia, 2 horas. O que não pode é não ter culto. O que não pode é não ter culto. Vamos apresentar uns aos outros em oração. 53 anos de casado? 53. Que Deus me guarde. Que prova é esse? Não, que prova não. Minha mãe fez 53 anos de casado. Mas você quer ficar sem ceia? Não é ameaça, é só um aviso. Oremos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo dom da vida, pela graça que nos basta. Senhor, visite seus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam vir. Entra com providência, Senhor, acende, Senhor, o fogo da necessidade de vir à sua casa. Renova, Senhor, a fé dos seus filhos que, por algum motivo, o Senhor sabe todas as coisas, estão enfraquecidos talvez, entristecidos talvez, escondidos talvez, em nome de Jesus. Nos visita, nos restaura, nos acende novamente, Senhor, avivando a tua obra. Senhor, visita minha mãe, meu pai lá em Barretos, que completaram 53 anos de casado, abençoa, Senhor, esse casamento, que o teu Santo Espírito habite naquela casa, livrando e abençoando aquele casal. Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos de fé? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E a paz seja com todos. Paz, irmão. Pode ser, irmão Nilson. Paz, irmão.